Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, versículo de número 22. Nós vamos ler apenas esse versículo, apesar de que nós vamos nos utilizar de quase todo o capítulo 2, de acordo com aquilo que nos propomos, meus irmãos, a falar hoje à noite. Marcos 2, apenas o versículo 22, se você não dispõe aí de um exemplar da Escritura, você vai poder acompanhar aqui no telão. Vamos ler juntos? Vamos ler com a versão do telão então? Já que é um versículo apenas, todos? E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres, e perder-se-á o vinho, e também os odres. Mas deita-se vinho novo em odres novos. Essa última frase, vamos novamente. Mas deita-se vinho novo em odres novos. Bondoso Pai, mais uma vez falamos contigo, e já te agradecemos pelo privilégio de hoje à noite estarmos aqui reunidos para celebrar o nome que está acima de todo nome. Reconhecemos, Senhor, que o nosso objetivo neste lugar não poderia ser outro senão de cantarmos louvores ao Senhor de toda a terra, e de ouvirmos o Senhor por meio da palavra, posto que nos é dito que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Sim, porque conquanto nós sejamos totalmente frágeis e debilitados para transmitirmos uma palavra tão poderosa, e reconhecemos que somos vasos de barro, mas também reconhecemos que há um tesouro precioso, que é a tua palavra, e que nessa noite não haja lugar para outro sentimento, para outra motivação, para outro pensamento, mas que todos sejamos levados cativos, alegres, à obediência da tua palavra. Que nenhuma mente seja confundida por qualquer seta de pensamento, mas que haja luz, clareza, iluminação, compreensão e transformação. É o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Para quem estava domingo passado aqui, sabe que nós iniciamos domingo passado uma série de reflexões, de mensagens que recorda uma palavra que Jesus repetiu algumas vezes no decorrer da sua caminhada, que foi a palavra ninguém. Você pode dizer comigo? Ninguém. Não foram uma nem duas vezes que Jesus usou essa expressão, ninguém. E portanto, haja vista a radicalidade dessa palavra, posto que quando você diz ninguém, não cabe exceções. Ninguém é ninguém mesmo. Ninguém não cabe algum tipo de concessão. Por isso que quando a gente diz, quando Jesus diz ninguém, é ninguém, mesmo sem exceção alguma. É uma palavra que está revestida de uma radicalidade saudável.
Domingo passado, portanto, nós vimos quando Jesus usa a expressão ninguém para nos colocar diante de um caminho que não cabe neutralidade. E nós vimos quando ele falou: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de servir a um e desprezar o outro, ou há de amar um e aborrecer o outro. Este ninguém aí não está dizendo que ninguém quer, porque muitos querem caminhar na dualidade, muitos querem caminhar no descompasso, principalmente quando não entende o que significa servir. Foi como a gente viu aqui. Principalmente quando definem o servir a Deus como sendo apenas uma sequência de obrigações religiosas. Aí quem pensa em servir a Deus apenas como a geografia fixa ou a hora programada de servir a Deus, aí esse vai fazendo a gestão da incoerência. O indivíduo vai caminhando, conforme se diz o ditado popular, acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo, só porque ele não entendeu o que significa servir. E nem muito menos compreendeu o que significa a palavra Senhor. Posto que servir ao Senhor significa a submissão voluntária, quando eu deixo de ser dono de mim mesmo. Então, definindo bem o que significa o servir, e compreendendo bem o que significa ser Senhor, não dá. Ninguém pode. Pode até querer, mas não vai poder. Foi isso basicamente que a gente viu aqui domingo passado. Se você fizer uma pesquisa com qualquer chave bíblica, é óbvio que você vai encontrar muitas palavras ninguém. Mas a gente fez a seleção daqueles ninguéms que carregam consigo algum princípio. Então, domingo passado, o princípio era dessa impossibilidade essencial. Ninguém consegue, ninguém pode servir a Deus como Senhor, ainda admitindo a existência de outro Senhor, que no caso em questão era as riquezas. Por isso que Jesus diz: não podeis servir a Deus e às riquezas. Mas eu vos disse domingo passado que essa palavra, as riquezas, poderia ser substituída por muitas outras que se assenhoriam da nossa vida. Tem gente que o Senhor não é o dinheiro, mas o Senhor é a afetividade desajustada. Tem outros que o Senhor é algum tipo de dogma religioso que vira Senhor. Tem outros que o Senhor é algum tipo de instituição. Tem outros que o Senhor é o poder. Tem outros que o Senhor é o status. Tem outros que o Senhor é a ditadura da beleza. E aí a lista é sem fim. Ninguém pode, ou a vida está conectada em Deus todo o tempo, ou eu não posso dizer que Ele é meu Senhor, sem que com isso você ache que nós estamos falando de uma pessoa que caminha quase como um anjo na terra. Não é disso. Nós não estamos falando de uma impecabilidade, porque isso é uma proposta impossível do lado de cá da eternidade. A gente vai tropeçar. A gente pode fazer em alguma ou outra situação da vida uma escolha que não seja a de Jesus. Mas a energia que pulsa em nós é aquela, como disse a Paulo, que eu quero fazer isso eu não faço, e o que não quero isso eu faço. A gente vai revelar esse conflito interno, mas não será jamais a gestão hipócrita que diz assim: eu consigo, eu vou nessa. Então, uma vez que essa primeira etapa a gente já entendeu, vem agora uma segunda, que carrega também um princípio maravilhoso e extraordinário.
Eu já escrevi outro dia um pequeno artigozinho sobre essa frase, vinho novo em odres novos, porque ela é de uma profundidade que eu quero tentar transmiti-la aqui hoje à noite. Veja que o que está aqui posto é uma sabedoria das mais simples. Porque, a rigor, aquilo que é sábio não é sofisticado. Já percebeu isso? Aquilo que é sábio não é difícil de entender. O que se torna difícil são as nossas enrolações. Aí quando a gente quer dar explicação aos mistérios da vida, aí a gente se complica todo. Mas a sabedoria mesmo, ela é sempre simples. E a gente enxerga isso em Jesus. Nada poderia ser mais simples. Por isso que dizer que ninguém põe vinho novo em odres velhos é uma sabedoria simples. E por que é uma sabedoria simples? Para que a gente tenha noção dessa simplicidade, é preciso que a gente compreenda a metáfora, que certamente é uma metáfora que não faz muito parte do nosso dia a dia, porque a gente, quando se trata de vinho, normalmente é em garrafa, não é em odre. Por isso que fica uma linguagem meio distante. O que é o odre do vinho? Mas para que você possa se aproximar mais da sabedoria simples deste ninguém de Jesus, ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 2, veja que falando sobre a mesma sabedoria, ele usa uma outra metáfora, que é a que está no versículo de número 21. É a mesma sabedoria, só que agora apresentada com uma outra metáfora. E o que diz é o seguinte: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. E por que não? Olha como é simples a sabedoria. Porque remendo novo vai tirar parte da veste velha e fica maior a rotura. Não é simples a sabedoria? Então deixa eu falar um pouquinho sobre essa coisa do remendo para entrar na do vinho. A ideia que se tinha, inclusive, obviamente a gente não tem aqui os elementos para fazer uma exposição de como era a moda nos dias de Jesus. Aliás, nem seria proposital isso, não nos serviria de muita coisa. Mas a rigor, você há de entender-se que as vestes mais finas do primeiro século eram aquelas vestes sem costuras, eram aquelas túnicas sem costuras de alto a baixo. E quando a veste ficava velha, havia a possibilidade, como é hoje, de repente você botar um remendo. Mas se o pano é velho e você traz um pano novo, a rotura, na medida que você está mexendo com o pano, é de repente ficar, então não é muito sábio pôr remendo de pano novo em veste velha, porque à medida que se mexe na veste velha, o tecido envelhecido corre o risco de se abrir mais. Essa é uma sabedoria simples. Simples e que fazia parte do cotidiano do primeiro século. Outra que fazia então parte era a do vinho. O que é um odre? Um odre é uma espécie de bolsa de couro. Tipo, o mais próximo que a gente poderia ter, eu não sei se tem um nome específico, mas parece-me que tem um nome específico, que os vaqueiros usam quando saem e que coloca água. Tipo um bisaco que chamavam, alguma coisa desse tipo. Você veja que a minha intimidade com a mata é toda. Como é o nome? Cantigo? Cantilho. É como? Alforge. Você veja que eu estou todo ambientado na mata, na selva, né? Então deixa eu ficar com odre. Mas a ideia era, o que é que acontecia com o odre, essa bolsa de couro?
Óbvio que você sabe que o vinho era fermentado, por isso que ele tinha teor alcoólico. E o vinho fermentado, a tendência é que ele ia aos poucos esticando o couro, esticando o couro, esticando o couro, esticando o couro. E o couro ia ficando velho, ia ficando velho. Então a lógica é, se você vai pegar um odre envelhecido e você enche ele de vinho novo, vinho novinho, fermentado, a tendência é que você vai estourar o odre. E se perde o vinho, e se perde o odre. Para a gente entender tudo que a gente vai entender hoje, é preciso ter essa compreensão da metáfora. É uma sabedoria simples. Vinho novo se põe em odre novo, porque se preserva ambos. Não se põe o vinho novo no odre que pode arrebentá-lo, porque o vinho novo pode arregaçar e fazer tudo se perder. Aí você diz, o que é que isso tudo tem a ver? Que sabedoria simples é essa? Porque é uma sabedoria simples, que Jesus quer nos transmitir quando diz, ninguém que queira preservar o vinho novo, coloca em odre velho. Essa é a sabedoria. Mais uma vez, não é que ninguém quer. Quem quiser, faça, mas poderá perder ambos. Mas entendo essa sabedoria simples, não. Quem quer preservar o vinho novo, vai usar um odre novo. Isso tem a ver com o modo de andar de Jesus e dos seus discípulos. O que é o vinho novo? É o conteúdo. O vinho novo é a mensagem. O vinho novo é a verdade que Jesus trouxe. O odre é o comportamento, é o modo de ser. A questão é, esse meu modo de andar comporta o vinho novo do Evangelho? Esse meu modo de existir na vida está adequado a esse conteúdo novo do vinho do Evangelho? Para você entender isso, a gente vai ter que passar aqui uma caminhada nesse capítulo 2 de Marcos. A primeira coisa que nós vamos perceber aqui é que esse vinho novo de Jesus, esse conteúdo novo, em primeiro lugar, tinha a ver com os amigos novos de Jesus. Quer ver comigo? Marcos capítulo 2, você vai ter que acompanhar. Se não quiser ficar acompanhando no texto, olha aí no telão que vai ser mais prático. Versículo 14 do capítulo 2. Olha o que diz aí. Você pode achar que aparentemente não tem nada a ver, mas o contexto explica esse vinho novo do Evangelho. Diz assim: quando ia passando Jesus, ele viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Isso é Mateus, o apóstolo, que era um publicano, considerado traidor da pátria. A gente fez aqui uma exposição nos domingos de manhã sobre os 12 apóstolos, e quem viu aqui sobre Mateus sabe que essa chamada de Jesus a Mateus e dizendo, vem e segue-me, ela foi no contrafluxo do sentimento judeu, que considerava aqueles cobradores de impostos miseráveis traidores da nação. E Jesus diz, vem e segue-me. E diz o texto que ele se levantou e o seguiu. Assim sendo, veja com que tipo de gente Jesus se relacionava. Publicano. Aí quando você vai para o versículo 15, diz, achando-se Jesus aonde? À mesa. Olha onde Jesus foi parar. Na casa de Mateus. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele os seus discípulos. Agora note a expressão, muitos publicanos e pecadores. Literalmente Jesus estava com uma gentalha do primeiro século. Uma gentalha.
E diz ainda mais: porque estes, os publicanos e pecadores, eram em grande número e também o seguiam. Vai entendendo o que é o vinho novo aí. É o vinho novo. Para você ter uma ideia, os publicanos, eles eram proibidos de entrar na sinagoga para receberem ensino formal da lei. Por isso que a grande beleza da graça de Deus é que ela sai colocando os valores religiosos de ponta cabeça. E a graça fez do publicano Levi o comunicador do evangelho para os judeus, inclusive com uma habilidade tremenda com a lei. É só você ler o evangelho de Mateus e você vê que é um evangelho escrito para os judeus, e ele reiteradas vezes usa a expressão: para que se cumprisse o que foi dito, para que se cumprisse o que foi dito. Portanto, aquele que era excluído do sistema religioso virou o mestre. Muito publicano e pecador seguia Jesus. Aí você quer ver onde é que está o odre velho? O odre velho está no verso 16. Acompanhe. Os escribas dos fariseus, ou seja, os doutores, os teólogos da lei, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, chamaram os discípulos de Jesus e perguntaram: olha só, o que faz? E por que come e bebe este Jesus com publicanos e pecadores? Que escândalo é esse? Isso é um escândalo, Jesus entrar na casa de gente dessa qualidade. É um absurdo que Jesus esteja na companhia de gente fraca, de pecadores, de desonestos, de corruptos. E quer acrescentar a lista? Acrescente, porque uma prostituta invadiu a ceia do sacerdote Simeão para beijar os pés de Jesus, haja vista o tamanho do perdão e da graça transformadora que ela recebeu. Era esse tipo de gente. E os fariseus ficaram escandalizados com este modo odre, com este jeito odre novo de caminhar. Aí não tem dúvida. Versículo 17, Jesus, tendo ouvido isto, respondeu-lhes. Olha que coisa linda. Minha gente, os sadios, os sãos não precisam de médico. Se vocês se acham justos, então vocês não me querem. Porque esse era o calcanhar do legalismo religioso, se acharem justos. Então Jesus diz: eu vim para doente mesmo. Eu vim para quem precisa de cura. Portanto, quem se gaba de sua suficiência de ser justo, esse não é para ele que eu estou aqui. Eu vim ser a justiça dos que estão desprovidos de qualquer justiça própria. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu não vim perder tempo com quem se acha cumpridor da lei. Você entendeu? Por que que o vinho novo tem que ter odre novo? Quer o segundo exemplo? Primeiro é esse, né? O vinho novo do Evangelho se diagnosticou por causa dessa companhia inusitada de Jesus. Tudo gente que não presta andava com Jesus. Você veja que eu pregando isso, tem gente que ainda se escandaliza, como os fariseus. Conversa é essa, pastor? Jesus andava com gente que não presta, é um monte que seguia ele. Agora, não há quem fosse seguindo e não fosse sendo transformado pelo poder do amor e da graça. Mas Jesus não tinha problema nenhum. Ou você acha que Jesus ficou preocupado quando sentou no poço de Jacó com aquela mulher que tinha um currículo de 5 maridos? E os discípulos, quando chegaram, ficaram assim meio esquisitos. Rapaz, Jesus dá muito vacilo. Jesus não tinha esse problema, porque ele era a cura, ele era a saúde, dele vinha o perdão, dele vinha a graça. Esse é o vinho novo do Evangelho. Depois eu vou fazer os aplicativos aqui, segura aí.
Mas o segundo elemento de ilustração dessa metáfora está no próprio capítulo 2. Ato contínuo nos vai falar sobre o jejum. Olha o vinho novo como é. Versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam... Bom, aqui a audiência já era maior, porque estavam também os discípulos de João. E eles e os fariseus jejuavam. E de repente, os discípulos de Jesus vinham com aquela cara mais lavada, comendo e bebendo. Jesus chegou a ser chamado de comilão e beberrão. Aí os discípulos de João, com aquele jejum de tristeza. Os fariseus com aquelas caras de fome. Porque Jesus disse como deveria se jejuar, ele não proibiu. Mas ele disse, quando você jejuar, lava o rosto e deixa dessa cara de fome. Mas os discípulos de João e os fariseus eram com a cara de fome. Aquele jejum cansado. E aí quando eles viram os discípulos de Jesus, não deu outra. Foram a alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João, que agora nesse aspecto estava igual, e os dos fariseus? Por que, Jesus, que os teus discípulos não jejuam assim, desse modo, dessa forma? Sabe qual foi a resposta de Jesus? É a coisa mais linda isso. Ele diz assim, podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Tem coisa mais simples do que essa? Você ser convidado para uma festa de casamento e chegar lá e dizer que está jejuando. Eu conheço gente que jejua o dia, para comer à noite. Tem gente que nem café da manhã toma, o pastor está fazendo a cerimônia, o padre, seja lá quem for, e o cara, eita, negócio demorado, vamos lá, está de olho. A janta é o quê? Mas no caso aqui, Jesus está dizendo, minha gente, o noivo está presente, por isso que eles estão em festa. Porque você sabe que jejum é sintomático de quem quer suprimir os feitos do corpo. Jejum é sinal de tristeza, e não de alegria. Ninguém jejua porque está feliz. A gente jejua quando a gente quer vencer, dominar, assumir as rédeas do corpo e das pulsões da carne. Um dia a gente pode falar sobre isso aqui. Então Jesus está falando óbvio, não há nenhuma razão para eles ficarem com essa cara de tristeza. O noivo está aqui, a alegria é uma só, mas essa alegria contagiante incomodava os tristonhos jejuantes. É o vinho novo, é o jeito novo, é o modo novo de Jesus se confrontando diametralmente com o modo do odre velho, a maneira de ser da religiosidade predominante. Agora que Jesus faz um alerta, dizendo, olha, mas nem sempre será dia de alegria, nem sempre todo dia será dia de festa, haverá o tempo, durante o tempo em que estiver presente o noivo, não pode jejuar, porque não é normal, é alegria. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo será um tempo de tristeza e de recolhimento solene, sóbrio e temente. Essa sabedoria de Jesus nos mostra apenas uma coisa: a nossa espiritualidade tem que ser verdadeira com a realidade do nosso coração, mas isso eu vou falar daqui a pouco. Eu só quero que você entenda o contexto da metáfora. O modo dos discípulos estava chocando. O comportamento padronizado, o comportamento dogmatizado, o comportamento que já estava autenticado
pecado. E aí os discípulos de Jesus vêm na contramão, andando totalmente fora de ordem, daquela ordem estabelecida. É o vinho novo e o odre velho. E por fim, quando você vai para o versículo 23, pulando exatamente o texto que nós lemos, que é o versículo 21 e 22, é a terceira ilustração do vinho novo e do odre velho. E essa é ainda mais interessante. Porque se diz aí, então, ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado. Bom, falou em dia de sábado, o fariseu já estava tremendo, respirando, procurando quem estava transgredindo o sábado. O sábado era um negócio sério. Falou em sábado, já tinha uma lista, já tinha um monte de fiscal na moita. E diz o texto que foi exatamente em dia de sábado que aconteceu atravessar Jesus algumas searas, e os discípulos ao passarem colhiam espigas, contentes, alegres, felizes, porque às vezes a gente acha que os discípulos andavam tudinho assim, né? Não, tinha um momento bom ali, juntava 2, 3 ali, ia conversando e contando história, e alguns davam risada, e dava a mão numa espiga lá, e o outro dava a outra mão numa outra espiga. Aí nisso os fariseus que ficavam na moita, vieram de surpresa e disseram: vê! Chega, todo mundo tinha aquele susto. Vê! Porque fazem, olha os fariseus, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Estão errado. É o odre velho. Que é isso? Surgiram do nada, chega, todo mundo ficou, calma. Aí Jesus se antecipa e diz assim: vocês nunca leram o que fez Davi? Quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros. Jesus está remontando lá para um episódio que está registrado em 1 Samuel, que é quando Davi estava na fuga, fugindo de Saul. E como ele se encontra com o sacerdote Aimeleque, que conquanto no texto se diga que entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, essa ideia do sacerdote Abiatar é a referência do tempo, mas de fato, conquanto aquele curso fosse do sumo sacerdote Abiatar, o fato concreto aconteceu com Aimeleque, conforme o texto de Samuel. Diz aí: não vistes como ele entrou e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? Essa perguntinha eu preciso lhe explicar rapidamente. Davi vinha com seus companheiros morrendo de fome. Chegaram no tabernáculo, procuraram o sacerdote Aimeleque e disseram: nós estamos com fome. E os sacerdotes disseram: não tem nada aqui, só os pães da proposição. E o que eram os pães da proposição? Eram 12 pães que ficavam no santo lugar, lá no altar, e que na sexta-feira eram repostos para colocar pães frescos. E os retirados, só quem podia comer eram os sacerdotes. Essa era a lei. E Jesus disse: vocês não viram que Davi transgrediu a lei? Mas Jesus dizendo isso é uma maravilha. Vocês não lembram, não? Davi transgrediu a lei. Aí Meleque, a gente disse assim: ó, ninguém tocou em mulher. E Davi disse: olha, faz muito tempo. Então toma o pão. Mas transgrediu a lei. A lei que dizia: só sacerdote come. E por que transgrediram a lei? Porque a sabedoria do Evangelho me diz que a vida é maior do que qualquer mandamento. É o vinho novo chegando. A vida é maior do que qualquer mandamento. Aí ele agora faz a conexão. Portanto, acrescentou Jesus, o homem não é escravo do sábado, para vocês ficarem com essa neurose ritualística. O homem não é um servo do sábado. Pelo contrário,
os valores de vocês estão errados, a vida vem em primeiro lugar. Assim sendo, o sábado foi estabelecido por causa do homem. O sábado tem que servir à vida e não a vida servir ao sábado. A vida é mais importante do que qualquer lei cerimonial. E para que vocês não fiquem com blá blá blá, eu preciso dizer que aqui está na frente de vocês quem é Senhor do sábado. O vinho novo, o jeito novo, o modo novo de caminhar como discípulo de Jesus não estava cabendo nos sistemas prontos dos fariseus, nos sistemas fechados, nas caixas fechadas. O jeito novo de viver não estava cabendo. É vinho novo em odre velho. Ou o comportamento estoura o odre, ou é melhor viver o conteúdo do Evangelho de um modo totalmente diferente. Uma vez que a gente entendeu o texto, uma vez que a gente compreendeu a passagem, agora a gente precisa pensar no agora. E agora? E hoje? Como é que essa sabedoria simples me ensina a viver hoje? Para que essa sabedoria seja compreendida, você vai ter que ouvir mais uma vez algo que eu já não tenho noção de quantas vezes eu já não repeti, mas repetirei de novo quantas vezes assim for necessário. Evangelho não é um conjunto de comportamentos que você pega uma pessoa e amestra ela para como ela tem que viver. Porque isso é impossível. Porque se evangelho for uma sequência de regramentos dizendo como eu tenho que andar, como é que eu tenho que olhar, como é que eu tenho que fazer, meu Deus, a gente não vai caber o tanto de mandamento, dada a complexidade que é a vida. E toda vez que alguém pensa que evangelho é comportamentalismo, e ela muitas vezes entra numa igreja, e aí de repente, como não houve uma mudança essencial, como o vinho novo não entrou, aí é o indivíduo querendo viver como discípulo ou com alguns mandamentos de discípulo, e aí daqui a pouco não segura a onda, estoura tudo e diz, não dá para mim esse negócio. Porque entender o evangelho como comportamento, eu lhe digo, evangelho de Jesus é antes de qualquer coisa uma consciência que se instala em nós pela operação sobrenatural do Espírito, que nos faz nascer e olhar a vida com outra perspectiva. De modo que você não precisa de cartilha, você tem o Espírito que lhe ensina o valor da existência. Evangelho não é caixa fechada, evangelho não é pacote, evangelho é uma consciência que vai modificando você à medida que você caminha seguindo a Jesus. Aí você vai fazendo os ajustes, você vai moldando-se, você vai colocando vinho novo nos odres novos do seu novo modo de andar. Portanto, vinho novo em odre novo não é outra coisa senão aceitar na vida, como sabedoria simples, as transformações do Evangelho em você. Compreendeu isso? Vinho novo em odre novo é aceitar como uma sabedoria simples as transformações do Evangelho em você. Portanto, vinho novo em odre novo é você desistir de odres velhos, de maneiras antigas de ser, que não se coaduna com o conteúdo do Evangelho. Porque quem quer fazer essa gestão vai viver em crise. Você diz, olha pastor, eu gosto demais de ouvir a pregação.
gosto, me faz sentir bem. Eu vou para a igreja, chega, eu escuto, saio assim, mas eu não vou mudar uma vírgula na minha vida. Não mudo nada. Manterei os meus amantes, manterei os meus negócios secretos, manterei a soberba que vaza pelos olhos, não vou mudar nada, fica tudo como está, mas é uma terapia legal, não dá, vai chegar uma hora que o evangelho vai golpear tanto a sua alma, que você vai ter que dizer como profeta: persuadiste-me, Senhor, persuadido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. A gente não resiste, vai transformar, e não precisa ninguém estar cheirando os seus passos para dizer assim: fez errado, não, você vai ver que o perseguidor da sua alma será o Espírito Santo em você. Ele é quem vai lhe apertar aqui e acolá. E ele vai lhe mostrar: meu filho, com isso que está entrando na sua mente, com esse vinho novo do Evangelho que está descendo em você, não dá para manter esses odres velhos, vai estourar tudo. Vai se arrebentar tudo. Eu conheço uma história de uma pessoa que estava mantendo um caso secreto com uma amante, mas ele gostava de ouvir um determinado pregador. E um dia no motel, ela pegou o celular dele e clicou numa mensagem. E durante um tempo assistiu 15 minutos aquilo ali. Aí olhou para o cara: você assiste isso? Aí o cara: de vez em quando. Você assiste isso e está comigo aqui? Eu quero sair daqui agora, me tira daqui. Não dá para ouvir isso e ficar aqui. Não dá. Você, quando se expõe para ouvir o Evangelho, você se coloca sob um risco profundo. É que a sua consciência vai latejar em você. O Evangelho, se não é o Evangelho que você está ouvindo, se você está ouvindo mensagem de autoestima, mensagem de pregação moralista, você vai ficar do mesmo jeito, amém. Mas se é o Evangelho, ninguém põe vinho novo em odre velho. Jesus disse: vai arrebentar tudo. É melhor ajustar. Que ajustes são esses, meus irmãos? Que transformações são essas que precisam ser aceitas por nós? Bom, é tudo, né? É o todo do Evangelho, vai mudar o todo. Vai mudar tudo. Porque o Evangelho mexe com a gente, desde as ações que ninguém sabe que acontecem só na nossa subjetividade, até qualquer relação exterior de pai, de filho, de marido, de esposa. O Evangelho nos mexe em tudo, é vinho novo na vida. Agora, apenas para usar como referência as ilustrações que o próprio texto nos deu, eu quero pontuar 3 coisas que o Evangelho nos ensina como sendo esse conteúdo novo. Isso vale para tudo. Eu vou usar só essas 3. Primeira coisa, o Evangelho nos ensina a olhar o próximo sem ter o olhar judicioso, mas olhar o próximo com o olhar de amor. Essa é a primeira coisa. Por que eu lhe digo isso? Porque essa é a primeira ilustração. Com quem andava Jesus? Publicanos e pecadores. Então, se você diz que conhece o Evangelho, mas você faz assim uma seleção perversa e intolerante de gente que você dá bom dia e de gente que você não dá bom dia, você não entendeu o Evangelho. O vinho novo do Evangelho me faz enxergar qualquer pessoa como sendo alguém que precisa de cura.
O vinho novo do Evangelho, o conteúdo do Evangelho, me projeta na vida com o olhar do bom samaritano. Se alguém precisar de mim, eu não negarei socorro. E ninguém está dizendo que você precisa sentar à mesa com quem quer que seja. Sentar à mesa é uma prerrogativa sua. Você escolhe os seus amigos, não é verdade? Você escolhe com quem você lancha, você escolhe com quem você quer almoçar, você escolhe com quem você quer comer uma pizza. Ninguém vai andar com um perverso. Pastor, eu vou para a pizzaria hoje, eu vou ali para a esquina. Primeiro que passar, eu vou dizer, quer ir comer pizza comigo? Não, aí você não entendeu nada. Mas o que a sabedoria do Evangelho nos diz é que ninguém seja como o sacerdote da parábola, que viu o próximo que precisava dele e passou de largo. Qualquer pessoa precisa, que necessite do meu olhar de amor, o conteúdo do Evangelho me ensina a fazer isso. O vinho novo me ensina a fazer isso. Não há ninguém que precisando de cura eu deva rejeitá-la, só porque ela não anda no meu grupo, só porque ela não veste a minha roupa. É aquilo que Jesus condenou. Se vocês saúdam apenas aqueles que vos saúdam, o que é que você faz demais? Amar quem ama você, eu já disse aqui, é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é você abençoar quem lhe persegue e orar pelo que lhe amaldiçoa. É assim que é o vinho novo do Evangelho. Agora a gente que fica, não pastor, eu estou na igreja, mas se fulano entrar por um lado, eu saio pelo outro. E aqui é até bom que tem uma porta atrás. Entrar por um lado, eu saio por outro. Bom, que conteúdo novo é esse do Evangelho? Isso é odre velho. Ninguém está dizendo que você vai pegar aquela pessoa que lhe fez mal e você vai dizer, pastor, vai ser o meu melhor amigo. Não, escolha suas amizades com critério, mas não deixe de amar quem quer que seja, porque o conteúdo do vinho novo me ensina a olhar assim. Se precisar de mim, eu vou dar a mão para ajudar, porque é o jeito novo de ser, é o modo novo de andar na vida. Fulano me fez muito mal, essa pessoa acabou com muitas coisas minhas, mas eu vou ter uma palavra para essa pessoa. Esse é o vinho novo. Por isso que existem alguns ambientes que não dá para você viver o conteúdo novo do Evangelho, porque alguns ambientes tornam você um indivíduo que se acha melhor do que todo mundo. Existem ambientes, e quando eu falo ambientes, eu falo até de igrejas. Existem igrejas que vai incutindo na cabeça do cara que ele é melhor, que ele é mais importante, que aquele povo ali é uma gentalha, que ele já passa assim. Às vezes tem gente precisando de um socorro, de uma ajuda, o cara vai infiel. Não vou ficar aqui batendo papo com você não. Vai que passa o pastor ali, vai dizer o que de mim? Estenda a mão. O vinho novo do Evangelho é assim. Jesus diz assim, eu não vim para quem se acha justo. Agora eu vim para curar. Eu vim para fazer a mudança. Eu vim para ser o remédio, eu vim para ser o azeite, eu vim para sarar a ferida, eu não vim para esmagar o pavio que fumega, eu vim para soprar, para que haja vida. Esse é o conteúdo novo. Você vai ver que esse conteúdo novo em você vai fazer muita gente olhar para você assim, rapaz, ele está diferente. Esse conteúdo novo, você aceitando essas transformações do Evangelho, daqui a pouco vai ter gente que anda com você e diz, mas fulano mudou. Mudou. E ele dá até bom dia agora. Mas é o conteúdo novo, vai mudando. E será sábio quem quer que vá tirando. Se você tem algum comportamento iracundo, se você guarda raízes de amargura, muda o odre e ande em novidade de vida, de acordo com a sintonia do Evangelho em você. Segunda coisa, o Evangelho também nos ensina nesse vinho novo, e não no odre velho, usando a ilustração do texto,
que a espiritualidade precisa ser exercida com verdade. É o caso do jejum. Tinha gente que jejuava porque tinha que jejuar. Aquele jejum obrigado, que o indivíduo tem que jejuar, mas ele está tão desconectado do sentido do jejum, que aí ele está esquecido que jejuou, chega na casa do amigo, come um pão, aí lembra de... já viu essas coisas? Estava jejuando, aí mastigou um pão, se esqueceu, quando se lembra fica em tempo de querer botar para fora, eu estava em jejum. É sacrifício de tolo, é fome que está passando. Esse jejum, não, porque tem que ser não. Você vai ver que Jesus ensina a gente a jejuar no Sermão do Monte. Mas ele diz, e tu quando jejuares, lava o teu rosto e anda em sintonia com o Pai. Ninguém vai perceber, mas o seu jejum não é obrigação religiosa. Está de acordo com a verdade da sua alma. E se você está andando dizendo assim, pastor, eu não sinto tristeza, ou se você não está vivendo nenhuma tentação, você não está obrigado a jejuar. Meu Deus do céu, esse é o vinho novo do Evangelho. Eu não posso chegar aqui e dizer, irmão, toda sexta-feira de manhã, todo mundo vamos jejuar. E você diz, pronto, agora deu. Porque se o seu jejum não for voluntário, não serve de nada, é odre velho, é só obrigação religiosa. Agora pode ter certeza, se você andar em sintonia com o Pai, você verá que haverá tempos na sua vida que você vai querer se recolher e vai querer se privar até do alimento para poder se sintonizar com os céus. Mas nada que seja por obrigação. E os fariseus chegaram, a gente jejuma. Os discípulos de Jesus chegaram, a gente jejum, e esse povo aí não jejua nada. Jesus diz, não é assim que tem que ser. O momento agora é de festa, eles estão com um noivo. Agora vai chegar dia que os bichinhos vão jejuar. Vão chorar, vão se quebrantar, vão querer se abster de alimentação, da pressão. Aí vai ser o jejum que Deus se agrada. Portanto, o conteúdo novo do Evangelho me ensina que a minha espiritualidade tem que ser verdadeira. Eu não tenho que orar porque tenho que orar. Eu não tenho que jejuar porque tenho que jejuar. Eu não tenho que vir à igreja porque eu tenho que vir à igreja. Se tudo que eu fizer para Deus for sob o peso da obrigação, sem a voluntariedade de uma alma grata, nada serve. Nada serve, se aquilo que eu digo que faço para Deus não for acompanhado da sinceridade do coração, nada serve. É isso que Jesus ensina todo o tempo, por isso que ele disse, sepulcros caiados são vocês, fariseus, hipócritas, que deixam enfeitado de branco, mas lá dentro está cheio de putrefação. Ou então vocês estão limpando o exterior do prato e do copo. O vinho novo do Evangelho não admite essa espiritualidade só para fora, para o povo ver. Tem que ter verdade na alma. Quando eu canto, quando eu choro, quando eu oro. Esse é o vinho novo do Evangelho. E em terceiro e último lugar, e esse também é muito especial, se usando a primeira ilustração, o Evangelho me ensina esse conteúdo novo que não cabe nos odres velhos dos comportamentos antigos, se ele me ensina em primeiro lugar a olhar o próximo com o olhar do amor, com o olhar de quem vê o doente, com o olhar de quem vê o que precisa, por isso que ele chamou Levi, vem Levi, por isso que ele jantou na casa de fariseu, mas jantou na casa de publicano, e diga-se de passagem, eram os pecadores que seguiam Jesus. Se o conteúdo do Evangelho, desse vinho novo, me ensina que a minha espiritualidade tem que ser verdadeira, não tem que ser proforme, não tem que ser institucional, não tem que ser obrigatória, porque ele disse que se os discípulos dele jejuassem agora, era o jejum do sacrifício de tolo.
porque não iria estar conectada com a realidade da alma. Em terceiro lugar, o Evangelho nos ensina, usando essa ilustração do episódio de Davi, que nós precisamos, antes de qualquer coisa, aprender a celebrar a vida. A celebrar a vida. Você pode dizer isso comigo? Celebrar a vida. Por que é que eu estou falando de celebrar a vida? Porque essa palavra de Jesus, ela vai na contramão do que pensavam os fariseus. Os fariseus conseguiram transformar a vida dos prosélitos numa verdadeira desgraça. A vida virou uma desgraça. De leis, de mandamentos. Quando chegava o dia de sábado, tinha gente que ia já para a depressão. Se tivesse Rivotril naquela época, sexta-feira era o dia de tomar o Rivotril. Porque o sábado era pesado. Não pode isso, não pode aquilo, não faz aquilo, outro não olha, não cheira, não sente, não percebe, não toca a mão na mão, não faz, não vive. Morre logo. Dia de sábado. Morre, que é melhor. Porque não pode cheirar, não pode tocar, não pode colher espiga, não pode fazer nada. Então morra. Era uma angústia. Eu estou falando a você que era assim. Por isso que Jesus assim tinha umas atitudes que a gente chega a rir. Lembra do coxo que ele curou no dia do sábado que Jesus fez? Bota a cama na cabeça e vai. Tá bom. Os fariseus ficaram doidos quando viram o cara com a cama na cabeça no dia de sábado. Eles disseram, porque Jesus me curou, eu estou andando. E ele disse, bota a cama na cabeça e vai. Você percebe o choque? Você percebe o conteúdo novo do Evangelho? Celebra a vida. Que bobagem é essa? Se estão com fome, come. Que é dia de sábado. E Davi? Pior foi Davi, com fome. Traz os pão aí da proposição. Sabe por quê? Porque a vida é maior do que as cerimônias. A vida é maior. Tem gente que tem medo de dizer isso porque acha, pastor, então se é assim, eu vou cair na gandaia, celebrar a vida. Isso é celebrar a morte. Eu estou falando celebrar a vida em Deus. Celebrar a comunhão. Celebrar o abraço, celebrar o amor, celebrar o sorriso, celebrar a companhia, celebrar a presença, celebrar os momentos de prazer, celebrar a vida, sair com sua família para um almoço feliz, sair, ver seu filho correndo, encontrar-se com os amigos. Tem gente que parece que quando chega na igreja, a primeira coisa que escuta é assim, intriga de todo mundo. O cara já chega na igreja assim, em solidão. Já chega triste. Celebrar a vida. Deixar dessas picuinhas. Celebre a vida. Celebre a vida. Celebre o encontro. A gente perde tanto tempo sem observar o que é saudável. Tanto tempo. A gente vive uma vida tão agitada que a gente já não sabe mais o que é observar a natureza. Eu acho engraçado que às vezes eu ando com o Mônica, a gente vai no carro, geralmente quando vai a algum sítio, aí ela diz, Miguel, olha a natureza, Miguel, olha a natureza. Só mato velho e seco, mas olha a natureza. Olha o boi, Miguel. O que é um boi? Celebrar a vida. Porque eu digo, é difícil nesses tempos de tablet. O negócio é sério. Você vai para um restaurante. Tem um restaurante em Recife que você faz a pedida agora na mesa. Nem contato com o garçom você tem mais. Até o contato com o garçom, que às vezes era o único contato que o cara tinha na noite, porque o resto estava todo mundo... O único contato com uma pessoa humana era o garçom. Aí agora você faz o pedido na mesa. O prato chega, ninguém nem olha. Celebrar a vida, irmãos. É isso que Jesus está dizendo. Esse é o conteúdo novo do Evangelho. É você saber que você pode sorrir, você pode se divertir,
Você pode ter um encontro saudável. Você não precisa ficar encabrestado perguntando se você pode assistir o comercial durante o Jornal Nacional. Sabe o que é que eu acho mais curioso? Tem umas coisas que são sintomáticas. Houve uma campanha aí, que muitos postaram, principalmente os crentes, alguns católicos também, principalmente os crentes. Vamos boicotar a novela da Globo, a nova. E disse que a audiência caiu, eu tive um choque. Os crentes disseram que ia boicotar e a audiência caiu, estava todo mundo assistindo. Não é a leitura que a gente faz? Porque para mim eu não dou conta, não faço a mínima ideia. Minha esposa sabe, faço a mínima ideia, eu tenho livro para ler na fila. Aí, vamos boicotar a novela, e caiu a audiência. Meu Deus, estava todo mundo assistindo. Se o nome fosse outro, não Babilônia, eu tenho certeza que é por causa do nome Babilônia. Isso é uma bobagem, meu Deus do céu. Quem já está cheio do vinho novo não pergunta, pastor, eu posso assistir a Babilônia? Eu digo, meu Deus, para o planeta. Porque quem tem o discernimento do Evangelho sabe o que é saúde para os seus olhos e os seus ouvidos. Sabe o que é saúde, não precisa dessa cartilha boba e tola. Agora, malhação está liberado, né, pastor? É isso, irmãos. É simples viver. É simples. Quanto mais do Evangelho, quanto mais do vinho novo, mais você saberá celebrar a vida de Deus. Mais você andará em paz. Mais você saberá fazer as escolhas que para você não serão escolhas da morte, são escolhas da vida. Bom, você só tem 3 alternativas. A primeira é, eu não quero vinho novo. Eu prefiro ficar com vinho velho. Bom, você vai ver que é veneno. A segunda alternativa é você, pastor, eu vou fazer uma tentativa. Vou ver se dá. Vou ficar vindo e vou tentando. Vai arrebentar. E a terceira é você aceitar a sabedoria simples do Evangelho. Ponha o vinho novo daquilo que você escuta em odres novos, na maneira nova, num jeito novo, numa maneira nova de viver a sua vida. Vamos cair em pé.